Chegou a hora de a gente falar um pouquinho sobre o modo consumidor, que basicamente é o que você está até agora, né? Você está consumindo esse curso, você aprendeu a como consumir melhor, você aprendeu a como criar filtros até para consumir melhor, como capturar, que a gente ainda está aqui em consumir, e depois aprendeu a começar a conectar os pontos. Aqui você está entre meio intermediário, eu diria, porque você ainda não está criando, mas você também está numa fase final de consumo. Mas chegou a hora da gente vir para esse lado aqui, para esse lado que envolve a criação. Porque não adianta nada você aprender a consumir melhor, você aprender a conectar suas ideias, a capturar melhores as ideias, se você não fizer nada com isso. Basicamente, o que eu quero dizer com criar significa expressar, colocar para fora, colocar para o mundo. Porque você deve ter passado boa parte da sua vida e simplesmente consumindo. Consumindo de forma desenfreada, criando às vezes, por muitas vezes, uma mentalidade de que você só não tem como criar, porque já tem tanta coisa por aí, já tem tanta gente criando, por que eu vou criá-la? Por que eu vou colocar as minhas ideias à prova, se já existe tanta coisa por aí? E, sinceramente, eu entendo completamente, porque eu já estive no seu lugar. Desde 2014, eu tenho o sonho, a vontade de começar a criar algo. Em 2015, eu cheguei até a tentar, cheguei a gravar alguns vídeos para o YouTube. Não gostava da minha voz, não gostava da minha aparência, não gostava de como eu falava. E eu simplesmente deixei de fazer isso, porque outras pessoas também criavam conteúdo. Mas veja bem, se eu tivesse continuado a aceitar isso, eu não estaria aqui hoje. Você não teria os meus podcasts, você não teria os meus stories, meus vídeos no YouTube, o meu curso. Você não... Em algum momento eu tive que entender e abraçar minha singularidade e entender que, assim, eu tenho uma mensagem para passar. Eu tenho alguma coisa diferente para transmitir porque eu tenho assuntos diferentes que eu gosto de estudar, eu tenho curiosidades que são diferentes da maioria das pessoas e eu tenho certeza absoluta que você também. Você também é uma pessoa que é completamente diferente. Por mais que você tenha passado por um processo de formalização, ou seja, você se formou na escola, você talvez se formou no ensino técnico, você talvez se formou na faculdade. E quando a gente pensa na palavra formar, formar é colocar uma forma. Eles te colocaram numa caixa, eles te mandaram calar a boca, porque aquela pergunta não fazia sentido. Eles te deram nota ruim simplesmente por você ter pensado às vezes diferente. Ou seja, a sociedade, de uma maneira geral, ela quer calar a sua singularidade. Ela quer calar aquilo que te torna único. E o que eu estou fazendo aqui é o contrário. Eu estou tentando tirar essa forma que colocaram em você. Eu estou tentando aqui te mostrar que tá tudo bem ser diferente. Tá tudo bem ser, inclusive, esquisito. E você deve ter pensado várias vezes já isso sobre mim. E não tem problema nenhum. Eu sou esquisito mesmo. Eu sou diferente. E você também é. Talvez não tão esquisito. Talvez até mais esquisito do que eu. Mas você é esquisito, pode ter certeza disso, porque senão você não estaria aqui comigo estudando como criar um segundo cérebro potencializado com IA. Olha como é esquisito só isso. Então o que eu quero dizer aqui com isso é que você tem aí algo muito especial, algo único, que com certeza você pode ser monetizado por isso. Como eu já falei na aula anterior, você pode ter aí alguns milhares ou talvez até milhões de reais na sua mente. Só que você nunca vai descobrir se você não colocar para fora. Eu, quando comecei a fazer o meu blog em 2016, eu escrevia tudo errado. Meu português até hoje é ruim. Até hoje eu, às vezes, conjugo o mim. Às vezes, até hoje, eu erro o uso de porquês. Até hoje eu ainda fico em dúvida quando ou não eu coloco uma vírgula. Então, o meu português não é dos melhores e você já deve ter notado. Mas nem por isso eu impedi de começar. Por mais que muitas pessoas me julgassem, muitas pessoas falassem nos comentários lá do blog quão ruim estava o meu português, eu continuei tentando. Porque, no final das contas, não importa o que os outros pensam sobre você, importa o quanto você realizou, o quanto você colocou para fora. Então aqui, eu quero que vocês entendam que é como se existisse uma chavezinha aí dentro. Uma chavezinha de consumo e criação. E essa chavezinha, ela não tem como ligar ao mesmo tempo, porque é aquele switch onde quando eu aperto o botão de um lado, ele desliga de outro. Você só pode estar no modo
criação ou no modo consumir. Você não existe um intermediário para isso. Então, ou você vai estar aqui, ou você vai estar. Não tem como fugir desses dois. Ou você vai estar num ou em outro. O problema é que a gente passa a maior parte da nossa vida. A gente fica só consumindo, 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 e a gente passa pouquíssimo tempo. Só que nós não somos recompensados por aquilo que a gente consome diretamente. A gente é recompensado diretamente pelo que a gente cria, pelo valor que é gerado através das nossas ideias, através do nosso trabalho, através daquilo que a gente faz. Só que, é claro que não adianta nada ficar só aqui em criar, em convergir, se você não tiver material de qualidade para poder criar. Hoje a gente vive, eu diria que a gente sempre viveu no mundo da informação, tá? Só que essa informação ela era analógica, ela era passada através dos genes, ela era passada através da fala, ela era passada através do trabalho árduo de pegar na enxada e plantar, mas nós sempre, de certa forma, trabalhamos com a informação. Tudo é informação, a diferença é que agora a gente não precisa mais trabalhar tão fortemente com os nossos braços, com a nossa força, e a gente pode trabalhar aqui, ó, com a nossa mente. E é por isso que é tão importante que você tenha uma mente lendária. Uma mente que não é só um segundo cérebro com IA, mas também é uma mente orgânica que funciona muito bem e é alimentada muito bem. A sua mente, que vai muito além do seu cérebro, da sua biologia. Quando eu digo mente, eu estou falando da sua psique, da sua psicologia, não só das suas conexões neurais e das suas sinapses, mas daquele que forma o que você se identifica como eu, como self. Por que eu falo isso? Porque assim como o que você come gera o que você é, porque no processo metabólico, no processo de nutrir seu corpo, é quebrado tudo aquilo que você consome em proteínas, em substâncias e vitaminas e minerais que vão alimentar o seu corpo e eventualmente isso que você come literalmente se torna você no processo de troca celular, no processo de renovação celular, mas a sua mente também é muito parecida. Você é aquilo que você consome mentalmente, aquilo que você escuta, aquilo que você vê, aquilo que você aprende. Todos os estímulos que você se coloca acabam se tornando quem você é psicologicamente, mentalmente. Então, até aqui a gente aprendeu muito sobre como consumir, como conectar, como capturar as melhores informações e organizar inclusive elas. Só que agora a gente precisa começar a botar para fora. Ou seja, a gente precisa expor. O seu corpo é a exposição daquilo que você consome. Se você comer muita comida que é de baixo valor nutricional, você vai precisar se alimentar mais e você vai acabar engordando. Então, o seu corpo vai expressar aquilo que você é. Agora, se você se alimenta muito bem, você vai estar com um corpo mais bonito, mais em forma, com sua pele vai mostrar a qualidade da alimentação que você consome muitas vezes, o quanto você se hidrata. A mesma coisa é sua mente. Você só consegue expor, colocar para fora, criar aqui, ser um bom criador, se você tiver um bom consumo. As duas coisas são extremamente importantes. O problema é que a gente passa tempo demais só. A gente passa pouquíssimo tempo realmente criando. A gente passa muito tempo aqui simplesmente consumindo sem nem ver o tempo passar, sem nem se preocupar com a qualidade com aquilo que a gente consome. E quando eu olho para a informação, quando eu olho aqui para como a gente trabalha com essa informação, então eu vou botar ela aqui. Quando a gente começa a olhar para a informação em si, a gente é muito mais. Deixa eu te desenhar aqui. Tu é esse carinha aqui, ó. Tu é esse carinha aqui e eu sou esse carinha desse lado aqui. O que a gente tem feito... Opa, eu me desenhei pro lado demais. Em toda a minha plenitude e majestade. Aqui estou eu. Aqui está você. E o que eu estou fazendo aqui é pegando várias ideias diferentes minhas e condensando isso num lugar. Trazendo isso para um lugar específico. Que lugar específico é esse aqui? É a mente lendária. Vou chamar de ML. Mente. Agora, você é esse carinha aqui, ó, que está sendo alimentado por tudo isso. Só que isso funciona também não só para esse curso em si, mas funciona para todo o resto. Deixa eu apagar aqui. Funciona para todo o resto também. Então, toda a informação aqui, ó, que você fica consumindo sem parar, você fica consumindo muita informação ao longo do dia, ela está te gerando certos insights. Depende da qualidade dela, bons insights ou maus insights. O que eu quero que você pare de fazer é fazer só isso aqui, só estar desse lado
e começar a você condensar a sua informação aqui para poder compartilhar ela também. Porque não adianta nada, como eu já falei, você simplesmente consumir com qualidade se você não expressar isso num trabalho, seja no seu trabalho, no seu emprego, seja no projeto, seja em execução de algum conteúdo. Nós aqui vivemos num mundo onde quem compartilha suas informações acaba se beneficiando muito. Seja se você quer trabalhar de carteira assinada, seja você quer ser um acadêmico, seja você seja um empresário, seja você um profissional liberal, que você trabalha, por exemplo, um dentista, um advogado, etc. Quando você constrói conteúdo de qualidade, conteúdo com a sua assinatura, com a sua singularidade, você começa a se conectar com outras pessoas. Deixa eu dar um exemplo do que está acontecendo aqui no curso. Eu comecei a falar sobre segundo cérebro, eu comecei a falar sobre QI, e isso me conectou com, por exemplo, um psicólogo que fala sobre QI, que fala sobre superdotação. Acabei descobrindo que eu tenho também TDAH e altas habilidades. Isso me fez pesquisar ainda mais e falar mais sobre isso. Isso me conectou com outras pessoas incríveis e me conectou com várias pessoas que falam sobre inteligência artificial, que falam sobre organização. Eu estou em contato já com o Thiago Forte, já fiz reunião com ele, a gente vai fazer uma live juntos. Então, quando você começa a se expor, a expor as suas ideias, você começa a se conectar com muitas pessoas. E não é diferente, eu até tenho aqui uma imagem do Obsidian. Esse aqui não é o meu, esse aqui é uma imagem que eu peguei da internet para mandar para os alunos. E quando você começa a se conectar, a jogar suas ideias no mundo, não é tão diferente desse campo visual aqui. Imagina que você está aqui, ó. Você é essa ideiazinha aqui. Mas quando você começa a jogar suas ideias para o mundo, quando você está retirado, quando você não está se expondo, as pessoas nem sabem quem é você, não sabem quais são suas ideias e fica muito mais difícil de se conectar. Tenho certeza que você tem alguns amigos. Você só tem esses amigos porque você expressou as suas ideias para eles, eles se conectaram com a sua forma de pensar e hoje são seus amigos. Só que quando você faz isso de uma maneira exponencial, pensa que é assim. Você tem, com certeza, curiosidades, interesses que são diferentes do que... E antigamente a gente estava separado geograficamente. Então, você era um esquisito, que era um esquisito daquele bairro, daquela escola, e poucas pessoas talvez conversavam com você. Agora, quando você é um esquisito na internet, como eu sou aqui, você se conecta facilmente com um monte de esquisitos e você pode, inclusive, vender para esses esquisitos, como eu vendi para você. Como eu vendi esse curso para você. E como eu vou vender outras coisas, provavelmente, se você está gostando do que eu estou vendendo aqui, porque eu estou criando outras coisas também. Então, quando você começa a divulgar aquilo que faz você único para o universo, para as pessoas, você começa a conectar essas pessoas a você e elas vão querer saber mais de você. Ah, eu não sou tão interessante assim, não faz sentido, eu nem tenho tanto conhecimento, eu nem me considero tão inteligente, não importa a desculpa que você está se dando aí. Você é um criador e à medida que você expõe a sua criação, você vai conseguir ter pessoas que vão se conectar com você. Talvez sim, você seja um criador ruim nesse momento. Assim como eu era um péssimo comunicador, assim como eu era um péssimo escritor, assim como eu era uma péssima pessoa na frente da câmera. Eu até fiz questão de botar a câmera aqui de novo, porque eu sempre fui um cara extremamente tímido. Eu sempre fui um cara que... sabe aquela pessoa que se esconde quando alguém vai tirar uma foto? Aquela pessoa que se esconde atrás de outra? Isso nem era tão difícil para mim, porque até a 8ª série eu era um dos alunos mais altos. Só que o meu corpo esqueceu depois que ele podia continuar crescendo depois da 8ª série. Então eu vi meus colegas ficarem muito mais altos do que eu. Então eu acabei virando de um cara que era alto para sua idade para um cara que acabou ficando baixinho. Então, depois não era difícil de eu me esconder com o meu 1,70 atrás das pessoas que eram mais altas que eu. Só que não só isso, eu tinha muita vergonha de me mostrar para a câmera, porque eu tinha, ainda até hoje, várias marcas de acne, de espinha, tinha meus dentes bem tortos, eu não tinha dinheiro, então eu vestia com as formas das roupas que eu ganhava e muitas vezes essas roupas eram bem maiores do que eu. Então, eu sempre fui um cara que era muito tímido, tinha muita dificuldade para me comunicar. Nunca imaginei que eu estaria aqui, por exemplo, gravando vídeos, divulgando minha vida na internet, fazendo stories, escrevendo muita coisa, gravando podcasts, então dando palestras por todo o Brasil. Então, hoje,
eu tenho, eu tenho me colocado à disposição das pessoas, tenho me expressado, e isso fez com que eu pudesse me conectar com muitas pessoas incríveis, pessoas que eu admirava, pessoas que eu li o blog delas, pessoas que eu li os livros dela, e hoje eu consigo conversar com essas pessoas porque eu simplesmente me expressei. Só que não foi só isso. Isso já seria valor suficiente. Mas eu acabei indo muito além disso. Eu acabei gerando riqueza para mim. Eu acabei conseguindo alcançar minha independência financeira. Ganhei diversas premiações no mercado. Consegui fazer de algo que era extremamente uma sombra, extremamente nocivo para mim, que era a minha timidez, as minhas deficiências, dificuldades como alguém que tem uma mente um pouco diferente, que tem TDAH, que tem altas habilidades, mas, sinceramente, minhas altas habilidades são extremamente medíocres, então, tanto que eu nem consegui identificar isso através do teste. Eu passei, digamos, igual eu passava nas provas da faculdade, eu passei com as calças na mão para ser uma altas habilidades. Eu, sinceramente, me identifiquei muito mais com os problemas de alguém que tem alta habilidade do que realmente com as qualidades de alguém que tem essa questão, esse fator. Mas eu consegui fazer isso funcionar. Eu consegui fazer isso funcionar ao ponto de dar muito certo. Você está aqui como prova disso, você é minha prova disso. Você é uma pessoa que abriu mão do seu dinheiro que você tinha ali para poder estar aqui nessa aula comigo. E eu quero que você tenha a mesma possibilidade. Alan, tá querendo que eu seja um influencer? Tu quer que eu seja um criador de curso? Você quer que eu seja um criador de conteúdo? Não necessariamente. Como eu já falei na aula anterior, criar vai muito além disso. Mas sim, se fizer sentido para você, que você vire sim um escritor de livros, um escritor de podcasts, um criador de conteúdos na internet. Aqui eu quero te botar à sua disposição uma maleta de ferramentas que você vai poder utilizar para fazer aquilo que você quiser, para se expressar, para criar da forma que fizer mais sentido para você. Mas é muito importante que você entenda isso. Você é um criador, e se você ficar só consumindo, não trocar essa chavezinha, você não vai usufruir de tudo que você consome. Porque afinal, por que você está consumindo? Tá certo que existe a passividade. É mais fácil ficar só consumindo, sentado no sofá comendo, assistindo Netflix, do que ir para a esteira, do que malhar, do que correr, do que escrever. É muito mais fácil escutar apenas inglês do que falar inglês. É por isso que o meu próprio listening ele é muito melhor que o meu speaking, porque fazer coisas de forma passiva são sempre mais fáceis. Só que, na maioria das vezes, não são as que geram maior resultado. Não são aquelas que vão fazer com que a gente tenha uma grande diferença na nossa vida. É por isso que aqui nessa aula eu não só tenho esse vídeo que eu criei aqui para vocês, mas eu também criei um texto aqui para vocês se conseguirem entender ainda melhor. E aqui eu fiz questão de botar essa imagem de um cara sentado no sofá, gordão, com um monte de hambúrguer, um monte de coisa, jogando batata frita para cima, e alguém aqui criando, concentrado, criando o seu segundo cérebro, fazendo uma criação para o mundo. Porque no momento que a gente entende que se a gente ficar só nesse modo consumidor aqui, a gente vai ficar obeso, mentalmente obesos, e não vai ter benefícios nisso, na verdade a gente vai ter muitos malefícios, porque quando você se torna um obeso intelectual, você começa sempre a ter mais desculpas para evitar a ação. À medida que, pode perceber, quanto mais você estudar sobre o assunto, mais difícil vai ser falar sobre aquele assunto, se expor sobre aquele assunto, porque mais você entende do quanto você não entende. Quanto mais se expande a sua ilha de conhecimento, mais a sua praia, a sua areia está em contato com o mar do desconhecido. Então, estou em reforma aqui na casa e vou gravar a aula assim mesmo, porque se eu tiver que esperar o momento ideal para gravar uma aula, esse momento parece que nunca existe. A mesma coisa é com o seu conhecimento. Se você aguardar o momento ideal onde você vai saber todas as informações para poder começar a se tornar esse criador, esse momento nunca vai chegar. Então você tem que criar à medida que você consome. É como eu gosto de fazer aqui. À medida que eu vou consumindo mais informações, eu vou criando. Isso vai consolidar o que você aprende, isso vai ter que fazer com que você sintetize aquilo que você estava consumindo, estudando, e isso vai fazer com que você tenha feedback de fora, feedback do mundo real, para dizer se isso está bom ou está ruim. E aqui é muito importante que vocês entendam que vocês não importam tanto assim. Como assim, vocês não importam tanto assim?
Cara, larga, sai desse pedestal de olhar pro próprio umbigo e achar que tá todo mundo pensando em ti, porque não estão pensando em ti. E isso é muito reconfortante, porque se as pessoas não estão toda hora pensando em mim, em qual problema que tem esse barulho, em qual problema o cabelo do Alan tá sempre revirado, eu posso chegar aqui, ligar minha câmera e gravar. Eu posso fazer um stories idiotas e gravar, porque foda-se, as pessoas, elas não estão nem aí para mim. E quando você entende isso, as pessoas só estão aí para si mesmas, elas querem saber, você mesmo está escutando esse vídeo, você não quer saber de mim. Você quer saber o que eu tenho para você e está tudo bem com isso. Alan, não, eu gosto de te escutar, eu gosto de saber suas histórias, eu quero saber sobre ti. Você quer saber sobre mim aquilo que vai, de alguma forma, refletir em você e vai te tornar melhor. E tá tudo bem. É assim que o mundo funciona, é assim que nós funcionamos. Toda ação é uma ação egoísta, mesmo quando você vai doar, mesmo quando você vai fazer alguma obra de caridade, você está fazendo aquilo porque você se sente bem. E está tudo certo, é um mecanismo que funciona muito bem para nós. Nós temos o gene egoísta, nós temos essa forma de trabalhar e está tudo certo. É assim que as coisas funcionam. Só que quando a gente começa a pensar nisso, beleza, as pessoas não estão aí para mim, elas querem algo que eu tenho que vai fazer elas ficarem melhor. Então, se elas me derem um feedback do que eu criei não está tão bom assim, é só um feedback. Não é nenhuma agressividade, não é ninguém falando mal de você. E quando eu comecei a expor as minhas ideias, eu tinha muito medo da não aceitação, muito medo das pessoas falarem mal sobre as coisas que eu criava. E isso me fazia muitas vezes parar. Eu parava de criar porque eu tinha esse medo do julgamento alheio. Quando eu entendi que as pessoas queriam apenas algo para elas e que tudo que elas me passam é um feedback que não reflete em quem eu sou ou no que eu criei, reflete mais como elas interpretam aquilo que eu criei, eu comecei a não ter mais medo nenhum de criar. Porque eu entendi esse jogo. Eu entendi que para que eu pudesse passar de consumidor a criador, eu ia precisar me desapegar desse estado egóico onde eu acreditava que as pessoas estavam o tempo todo olhando para mim e me julgando. Quando, na verdade, elas estão olhando para mim para saber o que eu falo que faz sentido para elas, assim como você está fazendo exatamente nesse momento. E o que é lindo de conseguir entender isso? Que você se desprende de ter que fazer as coisas perfeitas. Você se desprende de ter que estar extremamente preparado para fazer algo e você pode se jogar. E aqui eu te convido, se jogue. Se jogue agora, independente de quanto você acha que está preparado ou não. Se você é médico, fale sobre o que você faz nas redes sociais, fale o que você faz em um blog. É muito simples de configurar um blog. Você nem precisa configurar um blog, você pode abrir uma conta no Medium. Medium que é um site que você coloca conteúdo lá. Você pode gravar um áudio em qualquer microfone e subir num site como o Adobe Enhance, que melhora a qualidade do seu áudio e deixa praticamente uma qualidade de estúdio. Você pode gravar vídeo com o telefone, seja o que for. Aqui mesmo eu estou gravando essa imagem aqui para vocês no meu iPhone. Tá certo que é um iPhone que tem uma qualidade bem interessante. Faça de uma vez e pense, vou refazer tudo depois. Até porque você vai olhar para o passado sempre, gente, é sempre. Eu olho para o meu primeiro podcast, para o episódio 1, e eu penso, cara, como é que eu tive coragem de gravar isso? Eu tava falando para dentro, parecia que eu tinha engolido uma batata, porque ao longo da minha vida inteira eu falei assim, como eu era muito tímido, eu tinha vergonha de me expressar. Então, eu não queria que as pessoas me ouvissem. Então, eu não queria mexer muito a boca, porque eu não queria que elas olhassem para os meus dentes tortos. E assim, foda-se, meus dentes tortos hoje, sabe? Ele ainda é torto, mas eu tenho que passar a mensagem, depois eu arrumo ele, ou deixo assim também. Então, assim, pare de se dar desculpas para entrar nesse modo criador. Enquanto você estiver consumindo, você dificilmente vai se tornar criador. É uma chavezinha, é uma chave switch que você não consegue ligar as duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue ser criador e consumidor. Por exemplo, agora eu estou no modo criador. Eu não estou consumindo, eu estou só criando. Quando eu estou no meu podcast, escrevendo sobre ele, e vou falar sobre isso nesse módulo, eu tenho um modo divergente, que é um modo que eu vou fazer pesquisas, que é que eu estou consumindo, mas quando eu vou criar, eu desligo tudo e começo a juntar as minhas fontes e começo a criar. Então, eu nunca estou nos dois modos ao mesmo tempo. A verdade é que você fica migrando de um modo para outro e é importante que você crie blocos de tempo onde você vai ter solitude,
onde você vai entrar nesse modo criador e você vai se abster de consumir. Então, o que eu te convido a fazer agora também, como um exercício, é definir um momento no seu dia, e aqui pode ser 15 minutos. Separe 15 minutos do dia, 30 minutos. Eu hoje separo 2 horas do meu dia e eu estou separando as primeiras 2 horas logo que eu acordo. Então eu acordo, normalmente eu tomo banho, faço o meu skincare ali, tomo os meus suplementos, tomo 1 litro de água, às vezes consumo alguma coisinha ali para não me fazer um mal-estar, os meus suplementos, remédios, etc. E já venho para o computador, sento aqui e minhas próximas 2 horas é criar. Por quê? Eu percebi que para mim funciona muito bem porque é um momento onde eu estou com a mente mais limpa. Eu estou no momento de maior poder de willpower, de força de vontade da mente, de conseguir pegar algo difícil e escrever e fazer. Então, para mim, funciona muito bem as primeiras 2 horas. Eu conheço muitas pessoas que preferem fazer, às vezes, uma academia, se exercitar e está tudo certo. Não existe uma regra absoluta que você tem que fazer só uma coisa. Você pode ver o que funciona melhor para você. Para mim, funciona melhor. As primeiras 2 horas da manhã são 2 horas que eu foco em escrever, em criar. Então, por exemplo, se eu vou escrever as aulas, eu não vou gravar durante essas 2 horas. Durante essas 2 horas, eu vou pegar tudo aquilo que eu sei e vou fazer ou checklists, ou prep notes, ou vou escrever sobre o que eu já tinha pesquisado numa noite anterior. Então, as primeiras 2 horas do meu dia são feitas para criar. Hoje eu estou procurando acordar ali umas 5 horas da manhã, às vezes consigo acordar umas 4h30, 5 horas, às vezes eu estou sentado aqui escrevendo. No máximo umas 6h30 por aí eu já estou aqui sentado escrevendo, eu vou até umas 8h30, 9 horas, onde eu vou mais num modo super foco. A não ser às vezes que eu me distraio, vou fazer um stories e fico ali fazendo 1 milhão de stories, mas de forma geral eu procuro reservar esse espaço de tempo que é onde eu entendi que para mim funciona muito bem e eu te convido a fazer a mesma coisa. Entenda qual é o bloco de tempo que vai fazer mais sentido para você, onde você vai ter solitude. Alan, o que é solitude? Solitude é a única forma de você conseguir produzir trabalho de qualidade. É você ter um espaço onde você pode ficar sozinho. Quando eu digo sozinho, Alan, mas eu trabalho em casa sem gente. Beleza, mas é um momento onde você vai sentar, botar um fone de ouvido e vai se desconectar do mundo e ninguém vai te chamar por essas 2 horas ou por esses 15 minutos, o tempo que você puder se dedicar. Não consegue em casa, vai para uma cafeteria, vai para um parque, se você mora numa cidade que é segura, que você pode abrir um notebook ali, vai para algum lugar que você possa ficar sozinho. Até é um episódio que eu quero criar ainda para o podcast, que é: não existe um trabalho magnífico sem solitude. Você precisa de solitude para criar algo que é incrível, algo que é bom, algo de extrema qualidade. Então separe esses blocos de tempo. Entenda que se você ficar só um consumidor, você não vai conseguir criar. Você precisa criar esses espaços onde você não vai ter consumo. Para isso, eu até recomendo que você siga um mínimo de pessoas possível. E, de preferência, não utilize ferramentas que sugam muito sua atenção. Por exemplo, eu crio coisas para o TikTok, mas eu não consumo nada no TikTok. Ou seja, eu estou lá assim como tem uma frase que o traficante não consome drogas, né? Ele não o dealer ele não vai consumir suas próprias drogas, e eles falam muito sobre isso para os donos de redes sociais ou desses big techs, por exemplo, os filhos deles não têm celular. Do Facebook, o cara não usa Facebook como um usuário. Então, normalmente o vendedor da droga não é o usuário dessa droga. E assim, eu tô lá no TikTok, eu crio conteúdos que inclusive falam mal do TikTok, dentro do TikTok, e falo sobre mais consciência e tudo mais, e eu não estou lá. Eu não estou no TikTok, eu não consumo coisas no TikTok. Instagram, eu estou no Instagram também, só que, olha, eu devo olhar os stories de umas 3 ou 4 pessoas. A maioria das pessoas que eu sigo, elas estão silenciadas. Eu até olho algumas vezes e eu vejo, cara, isso aqui não me agrega, silencio a pessoa, às vezes não deixo de seguir ela para não ficar magoadinha, porque tem muito disso, né? Então, no passado eu já parei de seguir muitas pessoas, amigos próximos, porque não fazia sentido o que eles postavam para mim, só que eles ficavam chateadinhos com isso. Então, hoje o que eu faço, eu simplesmente vou lá e muto a pessoa, basicamente, né? Eu silencio todo o perfil dela, todos os stories dela, para o quê? Eu vou seguir ali 4, 5, no máximo 10 pessoas que eu vou olhar os stories que criam conteúdos que eu quero realmente me engajar, que eu quero entender, porque algo de alguma forma agrega para mim.
Mesma coisa são os Reels no Instagram. Eu crio Reels. É por onde eu mais consigo ter novas pessoas que começam a me seguir. Mas eu não consumo Reels. Eu não olho Reels. Instagram, eu nem olho feed no Instagram. Meu feed no Instagram está bloqueado. Então eu não consigo nem olhar o feed. Então eu abro o feed uma vez por dia para deixar comentários em posts de amigos meus para eles saberem que eu existo, que eu ainda estou ali. É isso que eu faço. Vou lá, às vezes boto uma mãozinha, uma palminha, boto um soquinho, boto um foguinho, só para dizer, cara, eu vi o teu conteúdo e gostei do teu conteúdo. Então, se você é meu amigo e recebeu aí um soquinho, uma mãozinha, é isso. Eu ativo, às vezes, meu feed uma vez por dia, vou lá e deixo lá um comentáriozinho simples para dizer, cara, tô aqui, eu vi. Então, é isso. Eu não fico muito tempo consumindo. Onde é que eu fico mais tempo? YouTube. No YouTube, por mais que eu assista conteúdos de alta qualidade, eu quero ser mais tempo criador. Pelo menos assim, ó, 60%, 40% criador. Ou seja, 60% consumidor, 40% criador. É o mínimo que eu espero de mim. E se você quer ter uma vida com mais impacto, uma vida com mais resultados, eu diria para você fazer o mesmo também. Coloca na sua vida aí uma meta. Alan, eu vou ser, então, no máximo 60% do meu tempo consumidor. Analise quanto tempo você passa o seu dia consumindo. E aqui eu digo assim, não, mas eu passo 8 horas no meu dia trabalhando na minha empresa lá. Não, descarta essas 8 horas. Pensa assim, quanto tempo você está... Quando eu falo criar, é a arte, é aquilo que ressoa com você, é aquilo que faz muito sentido. Se você trabalha num trabalho que você não gosta, não sou médico, eu amo ser médico. Beleza, então você está criando realmente ali. Então, se você trabalha 8 horas, está tudo certo. Agora, o problema de pessoas que trabalham com informação é que a gente passa muito tempo consumindo e pouco tempo criando. E a gente precisa mudar esse switch, se a gente realmente quiser ter resultados que são extraordinários. E aqui fica, então, essa reflexão para você dessa aula, que é quanto tempo você passa consumindo, quanto tempo você passa criando, como você pode limitar mais o seu consumo para que você possa ficar mais tempo pensando em criar, como você pode aumentar essa porcentagem de tempo criando, de tempo consumindo. Beleza?